Olá meninas, tudo bem com vocês? A live de hoje está completamente imperdível para quem tem artrose no joelho. Eu vou falar de absolutamente todas as formas que existem de tratar artrose no joelho, por que cada uma delas não funciona isoladamente, tá? Sempre tem que haver uma complementação de um com o outro. E lá no final da live eu vou falar 3 formas de você tratar em casa a artrose sem precisar de absolutamente nada, nem remédios, nem recursos materiais, sem gastar nenhum centavo. Você só precisa de você para fazer essas 3 coisas, para aliviar a sua dor e melhorar a sintomatologia da artrose, tá? Só precisa da informação. Então fica comigo aqui, que lá no final eu vou falar. Eu não vou falar já desde agora, porque antes você tem que saber um pouquinho mais sobre a artrose, para você entender como é que o tratamento vai funcionar melhor e como ele vai agir no seu corpo, tá? Então a gente tem que entender a importância do tratamento e como que ele vai agir no seu corpo. E aí depois eu vou falando as primeiras opções, as mais conhecidas, e por fim eu vou dar essas dicas que podem melhorar muito o seu quadro clínico, tá? Só depende de você saber como fazer. E aí eu vou te explicar, tá bom? Então vamos começar. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a artrose em si, que ela é a doença mais prevalente na população mundial. E além da artrose ser a mais prevalente, a artrose do joelho é a mais prevalente de todas as artroses. Então ela é a doença que mais acomete as pessoas no mundo inteiro, tá? Ela infelizmente é progressiva e não tem cura. Então praticamente todos os tratamentos que existem da artrose são paliativos, exceto a artroplastia do joelho, que é retirar o joelho para colocar a prótese no lugar. Esse é o único tratamento definitivo, mas ele deve ser evitado o máximo, né? A gente tem que postergar o máximo e tentar tratar de outras formas para não ter que chegar a esse ponto. Então, quanto antes você começa a fazer qualquer tipo de tratamento para desacelerar a progressão da artrose, melhor o prognóstico, para que no futuro você não vá precisar dessa cirurgia, tá bom? Agora, depois que se faz a cirurgia, os resultados são bons, normalmente os pacientes voltam à vida normal e voltam até a atividade física, tá? Só que o processo que é muito ruim, por isso que deve ser evitado, tá bom? Então vamos lá. A artrose, ela é altamente incapacitante, né? Ela desenvolve com dor, com edema, com limitação de movimento e incapacidades físicas, né? Então ela é muito limitante. E aí essa limitação física reduz a qualidade de vida, porque você passa a ter dificuldade de fazer praticamente tudo do seu dia a dia, certo? Aí é o seguinte, o problema dessa dificuldade de locomoção é que com o tempo essa dificuldade, a dor e a fraqueza vão levar ao sedentarismo. E aí o problema do sedentarismo é que ele acarreta doenças consequentemente, como a hipertensão arterial e o infarto agudo do miocárdio, tá? Que é o infarto do coração. E assim, existem 2 relações muito íntimas, por incrível que pareça, da artrose no joelho com o infarto agudo do miocárdio. O primeiro é que a artrose no joelho acaba causando sedentarismo, e o sedentarismo leva ao infarto, tá? É uma predisposição que o corpo acaba adquirindo, certo? E quanto mais o tempo passa, pior fica, mais aumenta a chance de acontecer um infarto. Como tem a questão também fisiológica. Uma pessoa sedentária, ela produz muito mais enzimas que são degradantes da cartilagem. Enzimas como, por exemplo, a interleucina 6. Então, essa pessoa sedentária está produzindo mais dessa enzima e, por incrível que pareça, esta mesma enzima participa do processo de infarto agudo do miocárdio, certo? Então, existe essa relação íntima aqui entre a artrose e doenças que causam comorbidades, tá? E entre elas o infarto. Essa produção de enzimas que degradam a cartilagem e também participam do infarto, ela pode ser revertida se você fizer atividade física. E aí o quadro se inverte. Quem faz atividade física regularmente aumenta dentro do corpo a produção de enzimas que são regeneradoras da cartilagem, tá? Como a interleucina 4 e a 10, tá? E aí, com certeza, o coração também vai agradecer, porque vai deixar de receber a ação daquela
enzima que é maléfica para a nossa saúde e pode acabar acarretando o infarto, tá bom? Então, essa relação é íntima, direta e tem que ser não só sabida, como tem que ser feito alguma coisa com relação a isso. Ou seja, quem tem artrose no joelho tem que correr léguas do sedentarismo, certo? Porque não é só a questão da dor, não é só a questão da limitação física, da dificuldade de andar e às vezes até acabar ficando dependente de terceiros. É a questão da vida mesmo, a vida literalmente, tá? Porque hipertensão e infarto podem levar à morte, né? E o infarto, ele é assim, quando ele não mata, muitas vezes ele causa consequências que são irreversíveis. Então é algo muito grave que a gente tem que se preocupar. Infelizmente, tem pessoas que nem ligam assim, eu vou morrer mesmo um dia, não tô nem aí, vou ser sedentária. Sim, mas e se você sofrer um infarto, sobreviver, mas ficar com sequela de não poder mais andar e ter que ficar acamado o resto da vida? Você acha mesmo que vale tão a pena assim ser sedentário? Eu acho que não, né, gente? E assim, um programa de exercícios para artrose no joelho, que você faz em casa, é tão rápido que não atrapalha a vida de ninguém, por mais corrida que essa vida seja. Em 30 minutos você consegue fazer tudo, tudo. E assim, você ainda pode dividir esses 30 minutos, faz 10 minutos de manhã, 10 da tarde, 10 da noite, faz um dia alguns exercícios, no outro dia você faz os outros exercícios. O importante é não ficar parado, tá? Eu vou continuar falando aqui. Quem quiser saber mais sobre exercícios em casa para artrose no joelho, eu vou falar em outras lives, mostrar na prática alguns exercícios que você pode fazer em casa, tá? Não caia nessa de, eu tenho artrose, não posso mais fazer exercício. Porque o meu tratamento vai ser repouso e remédio. Esqueça isso completamente, esqueça, tá? A Sociedade Internacional de Osteoartrite, que é a artrose no joelho, que é a artrose na verdade, né? E aí a gente puxa para artrose no joelho, ela diz que a principal reabilitação, o principal tratamento para a artrose é a atividade física. Não é medicamento, não é cirurgia, não é filtração, não é porcaria nenhuma. É a atividade física, certo? Então eu já ouvi muitas pessoas dizendo, porque o meu médico passou remédio, disse que eu não posso fazer exercício aeróbico. Pelo amor de Deus, um médico que diz uma coisa dessa, troque de médico, procure uma segunda informação, uma segunda opinião, porque a atividade física aeróbica ela tem que fazer parte do tratamento de quem tem artrose no joelho para controlar o peso ou reduzir o sobrepeso, tá? O sobrepeso também está intimamente ligado com a aceleração da doença, ou seja, ela vai progredir mais rápido e você vai ficar com dores mais intensas, com mais frequência e com mais incapacidade física, tá? E quanto mais isso se prorrogar, mais rápido ela progride, pior você fica. Então, se você tem um espaço de 20 anos para progredir a sua doença, se você está sedentária, não faz uma atividade aeróbica e está com sobrepeso, você vai fazer essa progressão em 2 anos. Para você ter uma ideia, assim, na mente de como você pode reverter essa progressão, desacelerar essa progressão, se você faz um controle de peso, tá? Através do exercício aeróbico. A única coisa que você tem que saber é que o exercício ele tem que ser adaptado para quem tem artrose, mas ele não deve ser evitado, ele só tem que ser adaptado para cada caso, ok? Nunca mais pense nessa história de, eu não posso fazer exercício, ok? Inclusive, os melhores relatos que eu sempre escutei na vida dos pacientes que disseram que melhoraram, praticamente todos eles foi relacionado à atividade física. Remédios, quase nada, tá? Já vou falar sobre isso, então vamos continuar aqui. E aí, vamos falar agora um pouquinho sobre as cirurgias, tá? Existem vários tipos de cirurgia que podem tratar artrose no joelho, mas infelizmente todas são paliativas, tá? A única que realmente vai tratar a artrose, como eu já falei, é a artroplastia, ou prótese total do joelho, que retira a parte de baixo do osso, a parte de cima do osso, do osso de baixo, a parte de baixo do fêmur e a parte de cima da tíbia, que é o ossinho que fica embaixo. Aí tira a superfície deles, coloca um pino de cima para baixo aqui, nos 2 ossinhos, e aí a prótese vai ficar como superfície de contato, não vai ser mais o seu osso. Por isso que ele dá o jeito na artrose. Também coloca na patela, na parte de trás da patela, né, antiga rótula,
E aí a prótese vai acabar com o problema do atrito entre os ossos e vai, consequentemente, livrar a pessoa da dor. Só que aí tem a questão da dor do pós-operatório, todo o processo de reabilitação. Não é fácil, não é uma cirurgia simples, é muito invasiva. E assim, sempre vai existir o risco da prótese desencaixar, tá? Ela é um encaixe em cima e embaixo e existe o risco dela desencaixar, certo? Então, quem fez artroplastia também tem que fazer atividade física para fortalecer o joelho, porque se o joelho está fraco, aumenta o risco de quedas. E aí a queda pode causar esse desencaixe. E aí imagina uma pessoa que já fez uma cirurgia ter que fazer outra cirurgia, a lesão que pode acontecer ao redor do joelho, né, nos tecidos moles. O quão mais difícil seria reabilitar essa pessoa que já passou por uma cirurgia como essa, né? Então, tem que fazer atividade física de fortalecimento. Começou a artrose, não tem para onde. Mesmo que faça a prótese, tem que se manter num programa de exercícios de fortalecimento do joelho, tá? De uma vez por todas, nunca mais esqueçam disso. E aí, existem as cirurgias que são paliativas, mas que podem ajudar a aliviar a sua dor por um período, não é? Como a osteotomia, a artroscopia, a subcondroplastia e existe atualmente a radiofrequência pulsada, tá? Todas elas vão aliviar momentaneamente, mas existem ótimos relatos de pós-cirúrgico, elas não são tão invasivas quanto a prótese total do joelho e podem aliviar você por um tempo. Então, quem está sofrendo com a dor intensa por muito tempo, qualquer alívio que venha é bem-vindo, né? Mas não são curas, tá? Da artrose. Não existe, infelizmente, a cura da artrose só no caso da cirurgia, tá? Da cirurgia da prótese total. E aí, vocês podem pesquisar um pouquinho também, se quiserem saber mais, né, sobre essas cirurgias que eu falei aqui. Cada uma tem uma indicação específica para cada caso, ou você pode conversar com o seu médico. O importante é você saber que essas opções existem, né? Para você até poder conversar melhor com o seu médico e não simplesmente aceitar a decisão dele. Eu acho que o paciente tem que saber o que acontece na cirurgia, tem que saber as opções, tem que saber opinar, né? De uma certa forma. Ah, doutor, eu acho que essa cirurgia vale. Ah, eu acho que essa eu não quero fazer. E aquela outra, não seria melhor? Por exemplo, um dia desse eu vi um depoimento de um paciente que disse que o médico preferiu dar remédio corticoide do que o ácido hialurônico. E aí, ele no mínimo devia saber qual é a diferença e se colocar com relação a querer ou não. Eu já vou falar sobre isso, dessa grande diferença absurda, e você saber se colocar, saber o máximo de informações antes de decidir uma cirurgia, tá bom? Então vamos lá. O próximo recurso são os remédios, certo? Os mais utilizados para artrose são condroitina e a glicosamina, tá? Glicosamina e condroitina são os mais antigos e agem parecido no corpo, certo? O ruim desses remédios é que apenas de 20 a 30% das pessoas relata melhora utilizando esses remédios. E o pior ainda desses remédios é que eles podem causar problemas como aumento do açúcar no sangue. Então, a pessoa que é pré-diabética ou diabética não vai piorar e não vai acabar ou piorando a diabetes ou acabar se tornando diabética, aumentando tanto o nível de açúcar no sangue, né? Então, esse é só um dos efeitos colaterais desses remédios. Eles trazem outros efeitos colaterais negativos. E assim, para uma porcentagem tão baixa de relatos de melhora, só 20 a 30% das pessoas melhoram com remédio. Se eu fosse médico, por exemplo, eu não passaria, jamais. Nenhum desses dois. Se eu fosse paciente, eu não utilizaria também, nenhum dos dois. Até porque o remédio ele se propõe a dar resultado a um certo prazo, né? Não é na primeira vez que você toma que ele vai fazer o resultado. E é nesse tomar o remédio frequentemente que os efeitos colaterais vêm, e aí é melhor nem começar, tá? Então, a minha opinião pessoal, tô falando aqui não só como fisioterapeuta, mas também pessoal,
de não tomar esse remédio, tá? Porque realmente o custo-benefício dele é muito baixo. Inclusive, um estudo foi feito e comparou remédios placebo, que eram feitos de açúcar, com a glucosamina e a condroitina, e os resultados foram praticamente iguais, tá? Os resultados de melhoria. Então, o placebo, eu acho que é até o poder da mente, né? A pessoa que está tomando um remédio, que acha que vai ficar bom com aquele remédio, foi o poder da mente que fez ela melhorar, porque era açúcar, não era nada, né? No placebo. E na condroitina e glicosamina, o resultado foi o mesmo, né? A mesma porcentagem de pessoas melhorou. Então, para mim, nem sequer prova, né? Não existe prova científica de que eles realmente são eficazes, tá? Para mim, a prova é de que eles não são eficazes, na verdade. Então, vamos continuar. Existe também a viscosuplementação, certo? Ou mais conhecida como infiltração, tá? Infiltração no joelho. E aí você tem dois tipos de infiltração mais conhecidos, que são o corticoide e o ácido hialurônico, tá? Eu vou falar primeiro do corticoide, porque eu condeno ele tanto quanto os remédios. O corticoide, ele é um medicamento que traz muitos efeitos colaterais negativos. Se você ficar aplicando ele, ele pode causar até necrose no seu osso, tá? Osteonecrose. Então, é muito agressivo o corticoide e, assim, para efeito de alívio da dor, em algum momento ele vai deixar de fazer efeito, tá? Então, não vale a pena, mais uma vez, é melhor nem começar, porque existe esse efeito colateral negativo e existe a possibilidade de você não conseguir resultado, tá? Então, você se expor a um medicamento tão forte, ainda correndo o risco de não ter o resultado esperado, eu acho que não vale a pena, tá? Mais uma vez, minha opinião, mas para você ter esse conhecimento e fazer o balanço do que você realmente quer para você, tá? Aí, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele já é bem mais eficaz, já tem mais efeitos positivos relatados entre os pacientes, tá? E ele não tem os efeitos colaterais do corticoide. Então, ó, ácido hialurônico show de bola, só que ele é bom por um certo tempo. O problema do ácido hialurônico é que em um momento ele para de fazer efeito. E aí, você vai fazer sua infiltração, pagar tipo R$2.000 pela infiltração e não vai adiantar de nada. Ele vai parar de causar o alívio da dor, tá? Nas primeiras infiltrações, o objetivo do ácido hialurônico é funcionar como um amortecedor, tá? Ele vai ficar um líquidozinho lá entre os ossos que se atritam, aí ó, o ossinho de cima e o ossinho de baixo, tá? Ele vai ficar aqui no meio, fazendo como se fosse uma almofadinha para absorver o impacto do movimento. E aí você vai sentir o alívio da dor, porque o atrito vai deixar de ser tão forte, tá? E aí existe o ácido hialurônico de alto peso molecular e o de médio peso molecular. E aí vai depender para cada caso, tá? O de alto peso molecular geralmente é para as pessoas mais velhas, de 70 anos acima, e o de médio peso é de 69 para baixo, digamos assim. E a forma como ele vai agir vai ser um pouquinho diferente. Mas, basicamente, o ácido hialurônico pretende aumentar a lubrificação e funcionar como o amortecedor do joelho, tá? Ele também age fisiologicamente, mas isso aí é bom você conversar com o seu médico, caso ele indique o ácido hialurônico para você, tá? Mas você só tem que saber, principalmente, que o ácido hialurônico não causa efeito colateral, como o corticoide, então, entre os dois, prefiro o ácido hialurônico e ele é mais eficaz, tá bom? E a outra coisa que você tem que saber sobre o ácido hialurônico é que em um momento ele vai parar de fazer efeito. Então, não conte com ele como a única fonte de alívio da sua dor. Isso nunca pode acontecer, tá? Não fique contando com nenhum tipo de medicamento como a única fonte de alívio de dor, tá? Principalmente quando se trata da artrose no joelho, que é uma doença que causa tantas deformidades ou tantas limitações, tanta dor, né? Progride e até hoje não tem cura, não dá pra gente ficar banalizando a artrose. A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter todas as informações que tiver ao nosso alcance para saber o que fazer e ter a disposição maior de colocar na nossa rotina um programa de exercícios para tratar a artrose, tá? Então não fiquem contando com esses remédios.
Olá, meninas, tem um pessoal chegando aqui. Olá, Rosa, Rosana, passou um pessoal que eu não consegui ver. Obrigada por terem aparecido aqui ao vivo. Vamos continuar. O próximo recurso é a fisioterapia, né? Eu, como fisioterapeuta, posso falar com tranquilidade disso, né? Eu falei um pouco sobre a área médica, agora eu vou falar sobre a fisioterapia. Nós temos vários recursos que vão trabalhar não só no alívio da dor, mas no fortalecimento, no alongamento, na propriocepção, no equilíbrio, que são muito importantes de serem trabalhados na artrose do joelho, tá? E aí existe a eletroterapia, né, que são aqueles choquinhos maravilhosos para aliviar a dor, e também tem o choquinho do fortalecimento muscular, tá? Para artrose é muito bom. Tem as compressas, né, de gelo ou morna, dependendo de que situação você se encontra, mas são ótimos recursos também, né? Ultrassom, os exercícios de cinesioterapia, que são ótimos também. Então a fisioterapia, ela é bem ampla com relação ao tratamento da artrose no joelho. Eu recomendo que, se você tiver com dores frequentes, faça um tratamento de fisioterapia e para trabalhar o equilíbrio e a propriocepção, e depois você dê continuidade à atividade física regular na sua vida, tá? A fisioterapia na clínica vai te ajudar a você ter uma noção melhor de como está o seu equilíbrio, de como trabalhar o seu equilíbrio, como trabalhar a propriocepção, o que é a propriocepção. Você vai ter um entendimento assistido daquilo que você precisa treinar, tá? Então, se você está num nível mais avançado da artrose, eu recomendo que você faça, e depois que você receber alta, que ninguém vai ficar a vida inteira na clínica de fisioterapia, né? Você continue um programa de exercícios em casa, tá? Inclusive, eu vou falar muito sobre isso na próxima semana, tá? Como tratar artrose em casa, não só hoje. Hoje eu vou dar 3 dicas para você melhorar a sua sintomatologia sem precisar de nenhum recurso, mas nenhum deles é atividade física, tá? Então, na próxima semana vai ser sobre o exercício. Então, vamos lá. O outro ponto aqui é que, dentro de um programa de exercícios para artrose no joelho, tem que ter o exercício aeróbico, certo? Mais uma vez, o que eu falei lá na frente, o tratamento da artrose tem que ter um controle do peso ou uma redução do sobrepeso. Por quê? O sobrepeso, ele está intimamente associado à piora da artrose com relação ao tempo. Ou seja, se a pessoa tem sobrepeso, ela vai piorar muito mais rápido da artrose e vai ficar com dores muito mais intensas do que quem está com o peso controlado, tá? E assim, nós mulheres temos um fator muito negativo, que depois dos 60 anos a gente começa a ter muita dificuldade para perder peso, né? O metabolismo começa a cair, tem a questão hormonal, e os homens têm um pouco mais de facilidade, infelizmente, do que nós mulheres. Então, o ideal é que você evite chegar ao sobrepeso, para não ter que passar pelo sofrimento de perder peso depois de 60 anos, por causa da questão do metabolismo que cai, não tem para onde, tá? E aí o que pode salvar a gente é o exercício aeróbico. E o outro ponto, é difícil da gente perder peso também se a gente está a vida inteira sedentária. Para começar um programa de exercício aeróbico, o ideal é que você tenha pelo menos um histórico de exercícios de fortalecimento. Se você começa do 0, vai ser muito difícil, já com dor, né, já com artrose sintomática, iniciar um programa de exercício aeróbico. Então, quanto antes começa esse treino, melhor. Diminui a dificuldade do início de qualquer programa de exercícios, tá? Eu acho que o aeróbico ainda é mais difícil do que o de fortalecimento, tá? Ele exige realmente um certo esforço físico que é até para acontecer isso, né? Que acelera os batimentos cardíacos, a gente fica meio ofegante, e o começo é complicado com relação a isso, mas a gente tem que passar por isso para conseguir chegar num platô de controle de peso, tá? E mais uma vez, o exercício aeróbico, ele tem que ser adaptado para a pessoa que tem artrose, né? Para cada caso, tudo bonitinho, avaliado e prescrito, tá? Por um médico ou por um fisioterapeuta. E aí,
o que você tem que saber com relação ao programa de exercícios é que ele tem que ter o aeróbico, mas ele também tem que ter exercícios de fortalecimento, principalmente do quadríceps, que é a parte anterior da coxa, tá? Mas tem que fortalecer também a parte interna do joelho, a parte lateral, a parte posterior para não dar desequilíbrio de força muscular, tá? Eu vejo muito o pessoal dizendo, o principal músculo para fortalecer é o quadríceps. Sim, aí você vai fortalecer só o quadríceps e a parte de trás vai ficar fraca. Aí o joelho vai começar a se deslocar, né? Que o músculo da frente forte e de trás fraco, não tem como. Mas o foco é o quadríceps, tá? E aí também tem que ter alongamento, de preferência alongamento do tipo FNP, que é facilitação neuromuscular proprioceptiva. Eu já ensinei aqui na prática como fazer um desses alongamentos, tá? Para quem tem artrose no joelho, não é para fazer só um, é para fazer também na parte interna e lateral do joelho, tá? Eu ensinei o mais básico para iniciar um treino com vocês. Ele já vai dar resultado e é o principal alongamento a se fazer. Mas existem outras posições que também devem ser feitas, tá? Só que com aquele ali você já consegue resultado sim, tá? É o principal alongamento para quem tem artrose no joelho. Inclusive comprovado cientificamente que o principal músculo a se alongar, os dois principais a serem alongados no tratamento da artrose no joelho são os gastrocnêmios, que é a panturrilha, e os isquios, que é o posterior da coxa. São os dois músculos mais importantes a se alongar no tratamento da artrose, tá? Então, recapitulando, fortalecimento principalmente do quadríceps, alongamento principalmente da parte posterior da perna, certo? Mas aí não é só isso. O tratamento, o programa ideal de tratamento para artrose inclui também exercício de equilíbrio e exercício de propriocepção. Ambos estão muito interligados porque um é relacionado com o outro, tá? Se você tem uma propriocepção boa, é mais fácil de você ter um bom equilíbrio. Se você tem a propriocepção ruim, o seu equilíbrio provavelmente vai estar em déficit, tá? E aí, por que é tão importante trabalhar o equilíbrio? Primeiro, a gente perde o nosso equilíbrio já naturalmente por causa do envelhecimento, tá? Então, na verdade, qualquer pessoa devia trabalhar o equilíbrio. Não é à toa que quedas é a terceira maior causa de morte entre os idosos. Eu falo muito isso, muito mesmo, para colocar na cabeça das pessoas que é importante trabalhar o equilíbrio. Não é só atividade física, de fortalecimento e tchau, não. Tem que trabalhar o equilíbrio, porque a gente fica, quanto mais o tempo passa, a gente fica mais suscetível a quedas, tá? E aí esse é um problema enorme, porque as quedas podem matar, e se não mata, causam problemas como fratura ou como uma dor crônica que você não vai se livrar mais nunca na sua vida, por exemplo. Então elas têm que ser evitadas, né? Vamos combinar. E aí o treino do equilíbrio é importante para quem tem artrose no joelho, porque a gente já perdeu o equilíbrio gradativamente por causa do envelhecimento, e a artrose também causa esse efeito. Por quê? Porque a artrose causa fraqueza muscular, que causa instabilidade no joelho, que nos deixa mais susceptível a quedas, tá? Então, não tem para onde. Um programa ideal de tratamento da artrose no joelho tem que ter o treino de equilíbrio e o treino de propriocepção, tá? Para você não ficar desorientada com relação à posição do seu corpo no espaço e para reduzir ao máximo o risco de quedas, ok? E aí, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre os coadjuvantes no tratamento, que foi o que eu prometi. Vocês podem melhorar a artrose de vocês sem precisar de absolutamente nada, só você. Só você e a sua intenção, seu foco de manter ali os cuidados consigo mesma, tá? O primeiro deles é a meditação. Meditar é maravilhoso para praticamente todas as doenças, tá? Tem vários estudos científicos comprovando a eficácia da meditação até para a cura de certas doenças, tá? Então, é uma técnica maravilhosa que, como eu disse, não precisa de nada e é muito poderosa, tá? Para eu dar uma pincelada assim por cima de como a meditação age no nosso corpo, ela vai diminuir o nível de cortisol, que é um hormônio muito ruim para a nossa saúde quando ele está em níveis elevados, né?
como por exemplo, quando a gente está muito ansiosa, muito estressada, o cortisol vai lá para cima e isso traz vários malefícios para o nosso corpo, aumenta a pressão e a longo prazo pode acabar causando doenças, tá? Inclusive o CA, certo? E aí, quando você diminui esse nível de cortisol que você coloca no seu corpo diariamente, é como se você estivesse limpando o seu corpo, desintoxicando o seu corpo de todo aquele efeito maléfico desse hormônio, entre outras coisas, tá? Eu tô só pincelando aqui por cima. E aí você vai conseguir melhorar praticamente qualquer tipo de doença com a meditação, tá? Eu tô falando de melhorar a sintomatologia. E existem também estudos que comprovaram a cura de certas doenças só com a prática da meditação regular, tá? E, assim, tem gente que detesta fazer meditação, não tem paciência, acha que não consegue, mas se você conseguir silenciar os seus pensamentos por 1 minuto, você já meditou, tá? Não é obrigado você ficar 5 minutos direto, totalmente ali zen, sem pensar em nada. Os pensamentos vão vir sim, certo? Às vezes pensamentos ruins, você não vai conseguir manter regularidade. E eu digo até que nos primeiros meses você não vai conseguir. A meditação é maravilhosa, mas ela é difícil da gente conseguir aquele linear de não pensar em nada, né? Que é o foco da meditação, é limpar os pensamentos externos para colocar a gente para dentro de si mesma, relaxar e assim os vasos sanguíneos vão relaxando também, o nível de hormônio do cortisol vai diminuindo também, só com essa concentração nossa, certo? Então, se você se pretender a fazer a meditação, que eu aconselho muito, vai melhorar não só a artrose, como vários aspectos da sua vida que estejam desequilibrados, digamos assim, você pode começar com 1 minuto, 1 minutinho. Vai lá para o quarto, tenta ficar num ambiente silencioso, faz um treinamento respiratório antes de começar a meditação para entrar no estado de relaxamento e se propõe a ficar 1 minuto. Aí daqui a 1 semana, 2 minutos. Tá começando a se acostumar, 5 minutos. E vai aumentando com o tempo. O ideal mesmo é que você consiga chegar a 30 minutos. E aí você vai conseguir realmente um efeito mais profundo da meditação, mas tem que haver esse treino inicial, tá? E você querer começar já com 5 minutos, 10 minutos, você vai acabar desistindo, porque é muito difícil começar a meditação da forma correta. Correta que eu digo assim, conseguir limpar os pensamentos por um tempinho maior, tá? Não existe isso de certo e errado, existe você conseguir controlar e internalizar, certo? Controlar a sua atenção para o lado de fora, para internalizar a sua atenção, tá? A meditação é isso. E quanto mais tempo você conseguir fazer isso, melhor vai ser o resultado, mas não se cobre de conseguir rápido, tá? Esse é o grande problema de todas as pessoas. Ai, Aline, mas eu não tenho paciência, eu começo a ficar irritada e me dá uma agonia, vontade de sair dali. Tente controlar a sua irritação, pense nos benefícios que você vai conseguir literalmente sem fazer nada, Tem até que parar de pensar nos seus problemas, em tudo, não é nada. Fica quieta no seu quarto. Não existe forma melhor, mais fácil de você melhorar a sua doença do que essa, né? Então, se você não tem paciência de se cuidar, de relaxar num momento como esse, meu amor, porque você não tá querendo realmente se tratar, né? Você não tá nem aí para o curso que a sua doença tá tomando. Só pode ser. Porque, como eu já disse, a artrose, ela causa deformidades, ela é progressiva e ela tem que ser combatida. Tem que ser combatida. Toda semana você tem que estar dentro de um tratamento ou de exercícios físicos ou quando você está em crise, focada no alívio da dor o mais rápido possível para voltar para os exercícios, certo? Então, não dá para ficar negligenciando e absolutamente todo o recurso que você tiver na sua mão, que for possível você fazer, faça. Não deixe nada passar. Tudo que puder vir para ajudar é muito bem-vindo. Ainda mais uma coisa como essa, que você não precisa gastar nem um centavo, você não precisa sair de casa, você não precisa se esforçar, como no exercício que às vezes você precisa. Então, não tem por que não fazer, tá? A questão da paciência, ela vai vir com o tempo. Vá acalmando, vá relaxando. Como eu já disse, faça um exercício respiratório antes. Vamos até fazer um exercício respiratório aqui agora, para você aprender como fazer um tipo de exercício respiratório, para relaxar e depois começar a sua meditação,
ok? Vamos fazer uma agora. Fique sentadinha bem acomodada, encaixa bem a coluna, relaxa os ombros para baixo, tá? Relaxa os braços, relaxa as pernas. E aí você vai puxar o ar profundamente pelo nariz, com a boquinha fechada, expandindo os pulmões e sentindo que o ar chegou até a base inferior dos pulmões. E aí, solta o ar pela boca com a boca relaxada. Não pode soprar. Se você soprar, vai diminuir o efeito de relaxamento. Então, boca relaxada. Vamos mais uma vez. Expande os pulmões. Sente que o ar chegou lá embaixo nos pulmões, na base. E solta o ar pela boca, com a boca relaxada. Quanto mais você soltar o ar, melhor, tá? E agora, vamos fazer a técnica. Você vai puxar o ar, boquinha fechada, só pelo nariz. Agora, prende o ar nos pulmões por 3 segundos, contando devagar. 1, 2, 3. Agora, solta o ar. E aí, vai relaxando os ombros. Quanto mais conseguir relaxar a tensão dos ombros, melhor, certo? Esse é o exercício respiratório que você pode fazer antes da sua meditação. Antes de dormir também, vai melhorar a qualidade do seu sono, muito provavelmente, tá? Porque vai aumentar a oxigenação de todas as células do corpo, tá? E aí, quando a gente leva uma oxigenação mais adequada para todo o nosso corpo, ele relaxa. Que infelizmente a nossa respiração é superficial e essa superficialidade acaba levando uma quantidade de oxigênio menos do que o que deveria para todo o corpo. E aí, quando a gente corrige isso, leva a quantidade ideal de oxigênio, o corpo relaxa, tá? Então, faça esse exercício que vai ser bom para várias coisas, não só para ajudar na sua meditação, certo? E repita esse procedimento 5 vezes, não precisa mais do que isso, tá? Então, inspira profundo, segura o ar e solta o máximo de ar possível. Aí você faz um ciclo normal de respiração, depois faz outro desse, um normal, outro desse e alterna até chegar na 5ª repetição, tá? E aí você está preparada para começar a sua meditação. E outro detalhe, você não precisa ficar naquela posição dos dedinhos aqui assim, perninha cruzada, aquela posição de Buda, não precisa. Você pode meditar deitada, do jeito que você quiser. O importante é o seu estado mental, certo? Não importa, deitada de lado, de barriga para cima. Se for ficar deitada de barriga para cima, coloque um travesseiro abaixo dos joelhos, tá? Para não deixar o joelho em extensão. E aí você vai conseguir ter mais conforto tanto para a lombar quanto para o próprio joelho, ok? Se for deitar de lado, não coloque um joelho em cima do outro, mantenha sempre uma perninha na frente e outra atrás, certo? E assim você vai conseguindo boas posições confortáveis para fazer a sua meditação, ok? E aí vamos agora para o próximo passo. A próxima dica é o sono ideal, certo? Quem dorme mal, normalmente causa desequilíbrios fisiológicos, digamos assim, no corpo. E quando você consegue um sono realmente regenerador, literalmente regenerador, você melhora todas as funções de regeneração do corpo. Ou seja, você consegue desacelerar a progressão da artrose, porque um sono bem dormido, ele regenera as células no sentido de realmente revigorá-las, certo? Não é só um descanso dos músculos. Realmente existe uma regeneração e quando você dorme mal, essa regeneração é perdida, certo? Não é à toa que pessoas que trabalham na madrugada envelhecem mais rápido, porque elas perdem continuamente esse ciclo de regeneração natural do corpo e aí elas vão envelhecendo mais rápido, certo? Até as rugas vêm, a pele perde o viço mais rápido. Tudo acontece negativamente, porque toda noite ela perde a oportunidade, digamos assim, de regenerar. E isso interfere em qualquer doença, acredito eu que em qualquer doença interfere, e na artrose não é diferente, tá? Se você consegue esse poder de regeneração, você consegue desacelerar a artrose, tá? E para você conseguir esse sono ideal, você não precisa de grandes coisas, não.
Você só precisa manter o seu ambiente calmo, tá? Você pode colocar uma música, por exemplo, para te ajudar a relaxar antes. Pode fazer a meditação também antes. E também pode fazer vários truquezinhos, detalhezinhos pequenos que somados vão te ajudar. Como, por exemplo, a alimentação. Não se alimentar até 1 hora antes de dormir, tá? No máximo até 1 hora antes, no máximo. Mas tente se alimentar até as 8 horas da noite e dormir às 10, tá? Não durma tarde demais, evite dormir, evite ficar madrugadas assistindo filme, tá? Pense o que é melhor, assistir filme ou a sua saúde, tá? Então troca o horário do seu filme, da sua série, não fique de madrugada assistindo filme. E o mais importante para a nossa realidade atualmente, não fique no celular até a hora de antes de dormir. No máximo, 1 hora antes de dormir, você tem que largar seu celular e tchau, aparelho celular, tá? E nem fique mais, ai meu Deus, será que chegou mensagem? Deleta, esquece. Deixa lá, até desliga se precisar, mas deixa seu celular lá, tá? E aí, o cérebro vai começar a se acalmar para entrar no estado que ele precisa estar para dormir e aí conseguir entrar num sono mais profundo, que a gente chama do sono REM, que é essa fase do sono que vai realmente regenerar. E se você fica muito estimulada antes de dormir e vai dormir tarde, você perde esse sono REM na hora certa e aí perde também o momento do regenerar, né? Da regeneração celular, digamos assim. E aí a qualidade do seu sono vai lá para baixo, se você perde esse momento, tá? Na hora certa. E o ideal é que o sono REM esteja atingido entre 2 e 3 horas da manhã. Mas para isso você tem que começar a dormir bem mais cedo e tem que estar com a mente mais descansada, mais desligada do externo, né? Como o celular leva muita gente. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. No máximo, até 1 hora antes de dormir, você pode usar seu celular. Então, você vai dormir às 10, usa o celular até às 9. Depois é tchau. Certo? Já fala para seus amigos, ó, eu respondo mensagem até 9 horas da noite. Depois, o momento é meu, é para mim, para o meu corpo, para minha saúde. Ok? E assim, se você não consegue, se já está aquela pessoa viciada que não consegue, procure alguma forma de se libertar desse vício, tá? Porque aí já é uma questão de dependência química. Se você não conseguir fazer isso, você já está dependente quimicamente do seu celular, certo? Falando de uma forma mais assim, incisiva, certo? Para você entender que você não pode ficar nessa dependência, certo? Tem que ter um momento para você sair do lado de fora e olhar para você, certo? Tem que ter esses momentos durante o dia, tá? A gente não pode ficar viciado o dia inteiro no celular, na televisão, não sei o que, no que fulaninho falou e a mensagem que recebeu. Pelo amor de Deus, gente, a gente tá ficando realmente praticamente alienado de tanto tempo que passa no celular, tentando responder todas as mensagens a tempo e a hora e tal. Então vamos tentar desacelerar isso aí, acalmar o corpo. A nossa saúde com certeza vai agradecer em vários níveis, certo? E com relação ao sono, tentem realmente fazer isso, porque o seu corpo como um todo vai agradecer muito, certo? Essa mudança de hábito, ok? E aí tem um outro detalhezinho ainda, que é a reeducação funcional. Ainda é uma quarta dica que eu vou dar para vocês de brinde aqui de bônus, para melhorar a sua artrose sem você precisar de nenhum outro recurso, nem remédio, nem nada. Só de você, o seu foco e a informação, tá? Eu já postei aqui 2 vídeos de reeducação funcional para quem tem artrose no joelho. Um que era para posição em pé e o outro que era a forma correta do pisar, tá? Para diminuir o impacto que o joelho sofre a cada pisada que a gente dá enquanto está caminhando e tal. Então assistam esses 2 vídeos, eles estão na nossa lista, né, de vídeos postados. Não está na lista de lives, mas foi um vídeo que eu postei só sobre prática, tá? Assistam os 2 para aprender como fazer, os 2, para aprender como fazer e pratiquem em casa, que ao longo do tempo eu tenho certeza que vocês vão perceber a diferença, ok? E aí, pra gente finalizar, por que cargas d'água, que nenhum desses tratamentos funciona sozinho, isoladamente? Bem, os remédios, eles vão ser utilizados para propósito anti-inflamatório e analgésico, tá?
Então ele não vai dar o fortalecimento que precisa, não vai fazer o alongamento que precisa, né? Ele vai ser aquilo ali, um anti-inflamatório e analgésico, mas o mais importante, que é estabilizar o joelho, ele não vai dar, tá? E a atividade física, ela vai causar sim o alívio da dor, mas não instantaneamente. Então, até que a atividade física consiga reduzir a sua dor, tem que haver um tratamento analgésico antes. Às vezes, a pessoa, para poder fazer a fisioterapia, precisa de infiltração de ácido hialurônico para aguentar fazer a fisioterapia, tá? Então, tanto na fisioterapia quanto na atividade física, muitas vezes é preciso um tratamento complementar com a infiltração do ácido hialurônico para reduzir a dor e assim você se tornar apta a fazer a atividade física, tá? Outra coisa, quando você está em crise, com dor intensa e com edema, você não pode fazer exercício, não, simplesmente não pode. E aí você vai ter que recorrer para os recursos analgésicos, pode ser o gelo, pode ser a drenagem linfática, a eletroestimulação em casa, que eu também vou falar sobre isso na próxima semana, né? Qual é o aparelhinho, se você ainda não tem como você usar, recomendo absurdamente, não posso recomendar mais, que você tenha um desse em casa, tá? Que eu vou mostrar. Vou até mostrar o meu aqui pra vocês saberem qual é. Esse aqui, ó. Pode ser um desse ou similar, não tem problema nenhum. Mas esse recurso já existe para você ter em casa, né? Como se fosse uma mini clínica de fisioterapia. Então é maravilhoso para essas fases de dor intensa, que você está na crise, utilizar ele tanto para fortalecer o seu músculo sem precisar mexer, né? Só com a correntinha, para você não perder tanta força, quanto para analgesia, que é mais importante ainda, tá? E tem uma função nele que são as duas correntes ao mesmo tempo, então é justamente para quem tem artrose no joelho. Você coloca os eletrodozinhos lá rodeando o joelho da forma correta, tempo correto, intensidade correta, você vai conseguir fortalecer e analgesiar ao mesmo tempo. E além disso, esse maravilhoso ainda ajuda na redução de peso. Eu já fiz em mim e consegui resultados maravilhosos. Perdi 3 quilos em 9 dias, só com ele. Não precisei fazer dieta, nem caminhada, nem nada. Fiquei parada sem fazer caminhada, só para ficar fazendo avaliação do resultado dele. Então, em mim, isso aconteceu. E aí você pode... Ai, Aline, pelo amor de Deus, é muito exagero. Você tem certeza? Aí eu vou te ensinar agora como é que ele funciona para redução de peso. Ele vai eliminar o excesso de líquido que tem preso na barriga, digamos assim, preso, né, na barriga. Na minha família, geneticamente, a gente tem essa tendência, né, de acumular o líquido na barriga e a barriga fica grande. E aí eu coloquei ele, parei, né, de fazer as caminhadas só para isso, ganhei um sobrepezinho só para poder fazer essa avaliação e não mudei a minha alimentação justamente para testar somente o poder do aparelho. A única coisa que eu fiz foi tirar o suco da janta, porque aí você tira o líquido numa hora com o aparelho e no outro dia na janta já tá botando tudo de novo. Então você tem que tirar e tem que manter aquela retirada, entendeu? E aí assim, vamos continuar. Você aplica os eletrodos, né, na barriga e ele vai estimulando aquele líquido que estava parado a descer para os linfonodos lá no quadril, tá? Quando ele chega lá no quadril, esse líquido, ele vai sistematicamente para os rins e vai ser eliminado pela urina. Então, é um líquido que saiu de dentro de você, estava na sua barriga e saiu de lá. Então, isso não é difícil de acontecer e o resultado vem rápido por causa desse processo de enxugar a barriga, certo? Só que assim, vai ter um momento que esse processo ele não vai ser mais eficaz, ele vai parar, ele vai secar, 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 secar até chegar no platô. Quando chegar nesse platô é porque o que sobrou ali foi gordura. E aí, o que sobrou da gordura, só atividade aeróbica para tirar, certo? Só que para essa fase inicial, ele é simplesmente maravilhoso, certo? Eu recomendo muito. E vou ensinar vocês também como é que usa em outro momento. E assim, a única coisa que você tem que fazer antes da aplicação do aparelho é uma pequena evacuação dos linfonodos da inguinal, que eu também vou ensinar como faz. Depois aplica os eletrodos, bota lá na funçãozinha certa, no tempo certo, intensidade certa e pronto, fica lá deitada, deixando ele fazer o trabalho dele. O muito bom também é que não vai passar de 10 minutos, tá? E você pode fazer isso enquanto está assistindo TV, não tem problema nenhum. Não vai perder nada do seu dia,
tá? Para aplicar um aparelho como esse. Enquanto está vendo seu filme, sua série, você está aplicando ele e pronto. Então não precisa reservar um tempo do seu dia para isso, e o tempo não é muito também, tá? Para analgesia normalmente são 20 minutos, 30 no máximo, não precisa mais do que isso. E para fortalecimento no máximo 10 minutos, começa com 5 e depois vai no máximo para 10 minutos. E a drenagem também é a mesma coisa, mais do que 10, não precisa mais do que 10, aliás nem é para fazer mais do que 10 minutos, então é rápido e é eficaz, tá? As 3 funções deles são eficazes. A função que é exclusiva para artrose no joelho, praticamente, né? Muito indicada, digamos assim, para artrose no joelho, que é a função que ele chama de massagem. Faz o fortalecimento e analgesia ao mesmo tempo, né? Então você nem perde tanto tempo fazendo primeiro só uma coisa, depois só a outra, tudo num momento só. Então é muito maravilhoso, tá? Esse recurso. Eu acabei até falando um pouquinho mais nele, porque eu simplesmente adoro esse recurso. Certo, meninas? E aí, vamos só finalizar agora. Eu estava falando sobre o porquê nenhum dos recursos, nenhum dos tratamentos funciona sozinho. Então é isso, tá? O remédio, com certeza, isoladamente, nem pensar. A atividade física precisa do recurso analgésico para quando você estiver em crise, certo? Então não dá para ficar sem. E a questão dos coadjuvantes no tratamento também são fundamentais para melhorar a sintomatologia e até ajudar no combate da progressão à artrose, tá? Se for possível. E esquecendo a questão da alimentação, muito importante. A alimentação, tem pessoas que dizem, digamos assim, defendem a ideia de que a ingestão de alimentos ricos em colágeno, como a gelatina, podem ajudar na regeneração da cartilagem, tá? Isso não é comprovado cientificamente, tem gente que apoia, tem gente que não, mas eu sou do partido que não custa tentar, né? Então, inclua na sua alimentação alimentos como a gelatina e veja se você sentiu alguma diferença, alguma melhora. A gente, pelo sim, pelo não, é como eu disse, tudo que a gente puder fazer para ajudar no tratamento da artrose no joelho deve ser feito. Mas, assim, o ideal é que você procure uma nutricionista, converse com ela para ver se ela pode ajudar você nesse sentido de prescrever alimentos ricos em colágeno para tentar ajudar você na questão do tratamento da artrose no joelho, tá? Como eu disse, cientificamente não tem nada que comprove a eficácia, mas também não tem nada que comprove que não funciona. Então, pelo sim e pelo não, vale a pena, é um recurso que você pode tentar a mais, tá bom? Então é isso, meninas, eu vou ficando por aqui. Olá, Lourdes, olá, Normísia, olá, Valdânia, tudo bom, meninas? Eu tô mais uma vez disponível para qualquer dúvida, tá? Podem mandar para mim por inbox ou nos comentários. Eu adoro responder a dúvida de vocês e principalmente poder ajudar com alguma informação a mais que vocês estejam precisando, tá? Então, não deixem de perguntar, certo? Eu tô sempre olhando as perguntas que chegaram e é isso. Vou ficando por aqui, meninas. Um beijo. Obrigada por terem comparecido na live.